Oi, meus amigos, minhas amigas queridas, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 9 de março de 2022. Meu nome é Viviane Campos, voluntária, preletora e trabalhadora aqui do Centro Espírita Alvorecer Cristão, em São Paulo, capital, bairro de Pinheiros. Como sempre, eu fico muito feliz por estar com vocês nesses 20 minutinhos que juntos podemos refletir sobre as palavras de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 a 7. Os anúncios hoje são para lembrar dos nossos cursos sempre gratuitos, que estão nas páginas do SEAC, do Facebook e do Instagram. Nós temos também as preleções agora acontecendo no YouTube. Então, todas as preleções dos preletores do SEAC, que vão de domingo, segunda e terça às 8 da noite e quarta-feira às 3 da tarde, nas páginas do SEAC, do Facebook, do Instagram e agora também no YouTube. O link está lá sempre na página do Facebook, tá bom? Vamos agora nos acomodar, felizes porque nós vamos estar em contato com nossos mentores espirituais, esses amigos que nos protegem, nos dão força e a quem amamos tanto, né? E temos tanta gratidão. Eu gostaria de pedir autorização do mentor do trabalho das quartas-feiras, do nosso mentor individual, para começarmos a nossa conversa de hoje. O capítulo 8, no item 5, ele fala sobre pecar por pensamento e adultério. Parece pesado, mas não é não, tá? O Deus que nós aprendemos a chamar de Deus, que é a energia criadora, suprema, criação de todas as coisas do nosso universo infinito, com seus sóis, suas estrelas, seus planetas. Ele, quando resolveu formar o planeta Terra, vieram os humanoides. Vocês se lembram dos reinos? Reino mineral, reino vegetal, animal e hominal? Mineral, vegetal, animal e hominal? Vocês lembram que a gente já estudou isso, né? Todos esses reinos, eles continuam em evolução desde a época que os humanoides chegaram aqui no nosso planeta. E estão em evolução e vão continuar em evolução. Nos tempos modernos, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós observamos que existem inteligências brilhantes em todas as áreas. Pessoas que têm um potencial absolutamente fantástico de criação e de inteligência. Em contrapartida, nós temos aqueles seres que ainda estão no primitivismo e onde ainda eles são movidos pelo instinto animal. Vocês lembram que antigamente, quando o homem começou a usar o seu raciocínio, tudo era feito na base da guerra. Tudo. Nossa, a gente lembra aquelas guerras a cavalo, com lanças e guerras de arco e flecha. E junto com a evolução do homem veio a evolução bélica também. Por que isso? Porque nós precisamos sair do primitivismo para sermos seres mais inteligentes, para que o nosso planeta ele consiga ir para a regeneração. Mas olhando assim, parece que está difícil, né, gente? Pelo amor de Deus, aí a gente percebe que em contrapartida dessas inteligências supremas, tem aqueles que continuam usando o instinto animal, sabe?
que resolvem fazer uma guerra por poder. Porque as guerras, desde antigamente, elas são sempre para a tomada de poder de um dos lados. E os mandantes das guerras, eles não têm a menor compaixão pelo mal que estão fazendo para os seus irmãos, para a humanidade, para determinada parte da humanidade. Então, eu fui pesquisar um pouquinho para eu tentar entender, né? A gente está no século XXI, a gente acha que a gente está numa transição planetária, está vindo aí a regeneração, e a gente vê essa barbaridade toda. Dá licença. Eu gosto muito das lives do André Trigueiro, que é um espírita muito inteligente, e eu fui também procurar em alguns centros espíritas de Brasília e do Nordeste o que eles estavam falando sobre o assunto. E o consenso disso é que esses seres, né, que estão no poder, eles estão realmente usando o instinto animal deles, ou seja, eles são muito primitivos. São muito primitivos. Então, o que acontece? Infelizmente, existe o desencarne coletivo, porque tudo que existe e acontece aqui no planeta Terra é extremamente perfeito. Nós, enquanto humanos, hoje, não temos ainda a capacidade de entender as determinados assuntos. A gente está primitivo, a gente está ainda caminhando muito devagar. E se a gente quiser que esse planeta ele mude para a regeneração rápido, nós temos que fazer por onde, porque vai depender somente de nós. Deus, na sua infinita misericórdia, ele fez o homem e ele dotou o homem com raciocínio, ele dotou com poder mental gigante, verdade? Colocou um monte de sementinhas dentro da nossa mente, raciocínio e, além disso, o livre-arbítrio. Quer dizer, quem é responsável pela nossa vida somos nós, não é Deus. Quem é responsável pela germinação das sementinhas que tem dentro de nós, que existem sementinhas do bem e sementinhas do mal. Cabe a cada um de nós fazer germinar o que for de melhor, não é verdade? Se a gente germinar as sementinhas do bem, só vai vir energias do bem. Se a gente pensar, vamos germinar a energia do mal, só vai vir energia do mal. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Nós não podemos responsabilizar Deus por nada, porque Deus é perfeito. Quem falou que viver nesse planeta é fácil? Quem falou que conviver com as pessoas é fácil? É bem difícil. Mas Deus, na sua infinita bondade, quando ele fez tudo isso de bom para o ser humano, né? Ele colocou tudo nos seus devidos lugares, ele se colocou também dentro de nós. Existe Deus dentro do nosso coração. Ele se colocou também dentro do coração de toda a humanidade. Por que ele fez isso? Porque ele, estando dentro de nós, ele nos dá força, acalento, ânimo para a gente vencer todas as nossas batalhas. Vocês se lembram dessa frase popular? Ah, Deus não dá o frio conforme o cobertor? O que isso significa? Que nós podemos tudo. É que a gente não acredita.
O que a gente precisa fazer para viver nesse mundo atual tão difícil é silenciar a nossa mente, olhar, entrar para dentro de nós e procurar o nosso Deus interior. Aí sim, entrando em contato com Ele, nós vamos poder ouvir todas as intuições, as mensagens que Ele autoriza os nossos mentores a nos passar. Mas, junto com Deus, existe essa capacidade imensa que o ser humano tem de se recriar. A gente tem uma capacidade de renovação. Quando a gente cai, quando a gente chega no fundo do poço, a gente renasce de novo. A gente tendo força, compreensão de entender que nós temos um projeto reencarnatório, que nós viemos nessa encarnação para cumprir débitos de vidas interiores. Se a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer, que nem sempre é possível, mas se a gente fizer metade do que a gente se propôs antes de reencarnar, já está bom. A gente precisa terminar nossa passagem por esse planeta. Quando terminar o nosso fluido vital e a gente desencarnar, a gente tem que voltar para a espiritualidade melhor do que a gente chegou. Porque é para isso que a gente reencarnou. Não é verdade? Para melhorar. Agora, a gente está nesse mundo de maluco, a gente tem que conviver com as coisas malucas e dar conta delas. Porque senão a gente vai sofrer e não vai resolver nada, não vai aprender nada e nada vai mudar. Então a gente precisa entender que tudo que a gente acha de absurdo, que acontece no mundo, tem uma razão de ser. Só que nós ainda não temos a autorização de Deus para entender. A gente precisa aprender muito ainda. Mas a gente, passinho por passinho, a gente vai chegar lá. Agora vamos voltar para o capítulo 5 e falar um pouquinho do que é o adultério e o que é pecar por pensamento. Quando a gente ouve a palavra adultério, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a traição entre duas pessoas, dois casais, né? Então, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, e a gente percebe que adultério é muito mais amplo, a palavra abrange muito mais do que uma traição entre dois seres. Só que ela não é usada nos sentidos diversos, como a gente vai ver mais para frente. Para entender o adultério, a gente precisa entender o contrário. O contrário de adultério é fidelidade. A fidelidade, meus amigos, ela é a característica que demonstra zelo por alguém ou algo que é fiel, lealdade. Bom, o que é zelo? O que é fiel? O que é lealdade? O que isso tudo significa? Significa o seguinte: você é fiel quando você não contraria a confiança depositada em você. Você é leal quando você é devotado a alguém, quando você não vai trair, adultério, tá? A quem acredita em você. Você é leal, você é do bem, você vai fazer aquilo que esperam de você em determinada situação, tá? E o que é zelo? Zelo é quando você se dedica de corpo e alma a um compromisso. Qualquer compromisso. Se você vai cuidar da sua casa, você vai ter que arrumar um armário, por exemplo. Você vai fazer com zelo, ou seja, você vai dar o melhor de si e vai deixar tudo
direitinho, você vai fazer o máximo que você pode fazer. Então, a fidelidade, ela é todas essas palavras, todos esses sentidos numa só. A fidelidade é a constância em um compromisso com outra pessoa. Tá? Agora, a gente pensa assim, poxa, mas hoje em dia a constância, a dedicação, o zelo e a lealdade parece que estão esquecidos. Porque as pessoas hoje, eu não vou dizer que a maioria, mas uma grande parte das pessoas parece que não tem compromisso com nada, não leva nada a sério. Mas é aí que a gente entra. É aí que a gente vai entender o adultério e a fidelidade. Porque quando a gente é uma pessoa do bem, quando a gente é uma pessoa, eu vou chamar de normal, né? Porque eu acho que é normal você ser do bem. O que é anormal é você ser mal, não é verdade? Então, quando você é do bem, você tem um amor no coração, eu acho que você usar a palavra fidelidade, com tudo que ela engloba, é um caminho natural da nossa vida. Agora, quando você está na contramão, né, e você é, entre aspas, um espírito de porco, aí você vai, coitado dos porquinhos, são tão bonitinhos, né, mas é uma expressão popular, né? Você vai ver que não dá certo. Alguma coisa no seu caminho vai acontecer para você cair em si. Agora, pecar por mau pensamento, né? A gente pensa, trazendo as palavras de Jesus para os dias de hoje. O que é o mau pensamento? As coisas mudaram bastante, né? Eu acho que tudo que era, por exemplo, proibido na época lá atrás, hoje em dia já é permitido. Mas existe uma linha tênue entre o que é e o que não é. E essa linha tênue que separa o bem do mal, ela é totalmente individual. Cada um de nós tem tendência a alguma coisa que o nosso amigo vai ter tendência a outra coisa. Então, a gente não pode generalizar. Um exemplo, quando você tem um mau pensamento, ou seja, você está com muita raiva de uma pessoa, mas uma raiva absurda, e você falar para você, se eu tivesse uma arma agora eu daria um tiro nele. Se eu tivesse uma faca, eu daria uma facada nele. E você só não faz isso porque você não teve oportunidade, a parte espiritual vai entender que isso foi feito. Ou seja, vão haver penalidades. A parte espiritual tem regras. Na verdade, está aí os 10 mandamentos. A gente tem regras para viver nesse planeta. Agora, quando você tem um mau pensamento, qualquer mau pensamento, tá? E você, na hora, fala, ai meu Deus, eu não podia pensar nisso, eu não sou assim. Ah, não, jamais eu vou fazer isso. Você renega esse mau pensamento na hora, a parte espiritual vai dar como nada tivesse feito, como se você não pensasse errado. Porque a gente não é perfeito, todo mundo tem mau pensamento. Agora, varia de pessoa para pessoa o que é o mau pensamento, né? Ao meu ver, o mau pensamento são aquelas coisas agressivas demais, né? De você realmente prejudicar o seu irmão, prejudicar um outro ser humano, não é verdade? Agora, voltando ao comecinho que a gente falou de Deus, nós temos que lembrar que existem um grupo imenso de pessoas hoje em dia que estão fazendo as vibrações tão necessárias para amolecer um pouquinho, para levar um pouco de discernimento para os corações endurecidos que estão ainda sob o instinto animal. Eu digo isso vendo essa guerra, não é verdade? Se bem que no Brasil tem muita guerra também, mas de outra forma, né? Tem a fome, tem os preconceitos e por aí vai.
Então, nós temos que aproveitar esses grupos que a gente está, ou mesmo individualmente, nas nossas orações, pedir muito para Deus Nosso Senhor levar um pouco como é, eu perdi a palavra agora, compaixão seria uma coisa que nesse momento talvez nem coubesse, mas levar um alento para essa população toda que está sofrendo e levar calma para esses corações que estão com esse instinto animal querendo poder, 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 poder. Nós podemos ajudar. Nós podemos sim, a parte espiritual fala para a gente, vocês podem ajudar sim, com oração, com vibração, não tendo pena das pessoas que estão sofrendo na guerra. Não é um sentimento de pena que a gente tem que ter. Nós temos que levar em pensamento para as pessoas que estão sofrendo os efeitos da guerra, nós temos que emanar força, coragem, fé em Deus, compreensão de que eles precisam passar por aquilo por alguma razão, mas que passem com coragem, com força e fé. Pensar nessas pessoas com muito amor, enviar luz, força, compaixão e fé. Eu já estou terminando, nosso tempo já está acabando. Então, eu gostaria de pedir isso para vocês, muita força para todo o planeta, muita vibração de luz e de amor. E nós vamos ter, terminando essa preleção, nós vamos ter os passes individuais, do P1, que é sobre as doenças, o CH, que são os irmãozinhos que possam estar acompanhando e precisam de prece, e o P2, que é corpo e espírito. Vocês fiquem mais um pouquinho em recolhimento e aproveitem para pedir para todas as pessoas que vocês quiserem, para os seus amigos, toda a proteção espiritual e o passe que vocês necessitam também. A nossa equipe de médiuns já está a postos para nós começarmos esse trabalho tão lindo dos passes após esse término. Vamos vibrar então para as forças do universo ficarem firmes e fortes. Vamos vibrar para os mares, para as florestas, para os animais, para todos os habitantes desse planeta. E temos a certeza que tudo isso vai passar, porque o poder de Deus sabe o que está fazendo. E nós temos que acreditar nisso e ter muita fé. Eu deixo um abraço crístico para todos vocês, que Deus os abençoe infinitamente e a gente se vê no mês que vem. Fiquem bem, meus amigos. Até mais.